Olá, gente. Bom dia. Aqui é o George. Opa, barulhos esquisitos. Estamos aqui para mais uma live. Essa live foi transferida da quinta para hoje em razão de problemas com a internet, né? Houve alguns problemas técnicos e não houve possibilidade de ser transmitida na quinta-feira após as 19h30. Então, nós estamos transmitindo agora, após as 10h30. Eu fiz algumas chamadas a partir das 10h30, porque teve esse problema aí. A transmissão ficou picotada, as pessoas mandaram um WhatsApp para mim, falaram: Jorge, tá picotado, Jorge, tá ruim, a imagem tá ruim. Eu até apaguei lá do Facebook, tá? E não deixei lá, mas vamos falar sobre ela hoje. Eu estou aqui diante da minha biblioteca, acho que não, as pessoas que não conhecem, tá? No dia 2 de abril foi o dia que há uma comemoração sobre o autismo, tá? É um dia importante para as pessoas com o transtorno do espectro autista. Isso é importante porque a gente tem um número muito importante de pessoas no mundo que estão classificadas dentro desse espectro. Então, o primeiro ponto que a gente tem que definir nessa nossa live de hoje é a diferenciação entre autista e espectro autista, tá? Antigamente você tinha o que a gente chamava de autista, o clássico autista, né? O clássico autista é aquela pessoa que tinha o transtorno, ela não era funcional, né? Ela tinha várias limitações por ser considerada autista, né? Só que com o passar dos anos foi verificado que há um espectro, né? Há várias. É um espectro, tá? Então a pessoa pode ter sintomas fracos, variando até sintomas incapacitantes, tá? Para vocês saberem do que eu estou falando, eu vou citar dois filmes muito interessantes, tá? Um filme novo e um filme antigo. O filme novo chama-se O Contador, com Ben Affleck, tá? Que é um autista funcional, ele é muito funcional, tá? Ele tem poucos sintomas, tá? E um filme antigo, tá? Chama-se Rayman, com Dustin Hoffman, que é um autista que ele não é funcional, ele tem muitos sintomas, tá? No filme com Ben Affleck, ele é um autista que ele tem uma incapacidade pouco limitante, tá? Ele na verdade tem uma incapacidade social, ele tem determinadas limitações sociais muito sutis, mas ele consegue trabalhar, ele consegue lidar com a maioria das situações sociais de forma assertiva, tá? Ao contrário, tá? Do autista do Rayman, tá? O Rayman é um autista, o autista clássico, tá? Aquela pessoa muito inassertiva, tá? Que ele tem muita limitação social, ele não sabe lidar com, não tem traquejo social quase nenhum. Ele tem uma necessidade absurda de ter o habitué dele muito respeitado, tá? Ele, quando der determinada hora dele fazer algo, ele vai sentir uma aflição muito grande se aquilo não acontecer, tá? São dois filmes muito interessantes para vocês verem
o que é o espectro autista, tá? Então, exatamente por isso, gente, que é importante. Oi, Mônica, como é que você vai, meu amor? Tá? A Mônica foi minha colega. Quanto tempo? Como é que vai minha sobrinha? Para vocês entenderem como é que é espectro autista. Exatamente por existir espectro autista, gente, é que não é qualquer psicólogo nem qualquer profissional de saúde mental que vai lidar com o autista com, é, com sabedoria, tá? O George está aqui falando do autista como o teórico que fala do autista, tá? Mas assim, se a gente for lidar no dia a dia do autista, vai ter que ser o psicólogo que tem a prática de lidar com o autista, tá? Porque tem as minúcias de lidar com o autista que só a pessoa que está com ele todos os dias que sabe como é, tá? Porque são muitas dificuldades, muitas vicissitudes, tá? Muitas coisas que são características muito sutis que eles apresentam, ok? Olá, Lausanne, seja bem-vinda. Bom, mas aqui, gente, é uma live, né? Como já foi dita na semana passada, uma live do Espaço Vitality, que a gente está dando umas dicas, assim, chamando a atenção para alguns quadros, algumas situações, para a gente papo, pessoas fazerem perguntas, eventualmente eu vou voltar aqui para responder as perguntas, tá? Deixem aí. Já mandei o salve, Rico, deixa de ser chato. Jorge Henrique aí, ó, meu irmão. E vocês deixam suas perguntas aí. Ah, sim, a pergunta tem preço, tá? Para você deixar a pergunta, tá? Você tem que compartilhar com 3 pessoas. O Espaço Vitality é o local onde eu estou trabalhando, gente, em Mesquita, e nós temos cursos, palestras, tá? Inclusive nós vamos ter depois um curso aí sobre TDAH e autismo, tá? Para a gente conhecer esses detalhes aí um pouco mais profundamente, tudo. E a gente vai falar sobre isso com um pouco mais de propriedade lá. Aqui a gente está só levantando os pontinhos para levantar a curiosidade e deixar essa live gravada. Outro ponto que o pessoal tem me mandado por WhatsApp, George, por que a live não é pelo Instagram? Olha, o Instagram, apesar de ter maior a profundidade de aceitação, o Instagram apaga a live depois, tá? Então eu não vou publicar a live pelo Instagram. O Facebook deixa a live gravada, tá? Então o que eu faço? Eu faço a live por aqui, tá? E ela fica aí gravada, tá? Então é mais prático fazer a live por aqui mesmo, tá? Então eu faço a live por aqui, depois eu pego o link daqui e boto lá no Instagram. Bom, Jorge, mas como se a minha paciente, o meu paciente, tem um filho que está desconfiado que está no espectro autista, como é que eu oriento ele? Bom, então eu vou pegar aqui a literatura que eu trouxe, tá? Para não tropeçar nas palavras, né? É importante isso, tá, gente? A gente não tropeçar nas palavras, ter sempre uma literatura de apoio. Então, como é que a gente vai saber se a criança está manifestando os sinais de TEA? Bom, a primeira coisa é que
os quadros clínicos de TEA são bem precoces, tá? Já se apresentam com 6 meses. 6 meses os pais já começam a reparar que tem determinados sintomas que eles já se manifestam. Começam a verificar que algumas manifestações naturais das crianças não são apresentadas pelo seu filho. Tá? Então, vamos lá. São indicações absolutas. Tá? Não balbucia aos 12 meses, não gesticula, né? Não aponta, né? Ah, isso, quero aquilo outro. Tá? Ausência de palavras com significado aos 16 meses, 1 ano e meio por aí, você já começa a perceber que os sons que ele emite não têm muito significado prático algum. Tá? Não consegue formar frases. Tá? Com 2 anos, uma criança ali já consegue formar algumas frases com significados relevantes. Uma criança TEA, já você começa a verificar que, comparado às outras crianças, ela já vai ter essa dificuldade de formar frases com significado. Então, os pais vão observar essas dificuldades já nessas idades. 1 ano, dificuldade de gesticular, dificuldade de apontar as coisas, de chamar a atenção para algo que ele queira. Pouca importância assim com limpeza também, às vezes demonstra. Um hábito relativamente comum, aquele hábito motor de ficar no canto, é relatado pelos pais, tá? Outras coisas, o que é típico de crianças? Por exemplo, numa idade assim entre 5 e 8 meses, tá? Quando você fala uma criança, George, aí a criança olha, né? Uma criança TEA não faz muita diferença para ela não, tá? Outra coisa, quando você pegar um brinquedo aqui, pegar um Mujica, esse aqui é meu mascote, Mujica aqui é meu mascote. Uma criança, geralmente, ela tem a curiosidade de acompanhar para onde você está olhando. A criança TEA não tem essa curiosidade, não. Tá? Oi, Luana. Olha o Mujica aí, ó. Vou colocar o Mujica aqui. Tá? Então, primeiro ponto, a criança, quando chamada, não dá muita bola. Quando você observa alguma coisa, ela não segue a sua observação. Tá? Isso nós estamos falando ali meses, tá? Até os 8 meses aproximadamente. O que mais? Demonstração de afeto, tá? Também já você começa a perceber que as demais crianças, tá? Elas têm apreço por demonstrações de afeto e a sua não. É uma coisa complicada com as crianças TEA você fazer as demonstrações de afeto, que algumas são resistentes, outras são indiferentes e algumas são
extremamente, como vou dizer, reativas. Tá? Existem crianças TEAs que não querem ser tocadas de forma alguma. Exatamente por isso que é um espectro. Tá? Algumas crianças TEA, criança em geral, quando você chega perto, vai tocar nela, ela vai gostar de ser tocada, ela vai gostar de ser acarinhada, ela vai gostar de receber afago. De uma maneira geral, isso vai acontecer. Tá? A criança TEA, ela vai ser indiferente. Tá? Você vai tocar nela, ela vai ficar ali. Tá? Ou você vai tocar, ela vai se afastar. Tá? Ela não vai gostar, ou ela vai ser extremamente reativa. Ela vai ficar irritada, não vai gostar. É comum, sabe, alguns pais de criança TEA vão lhe relatar logo de cara, por favor, não toque. Tá? Vão lhe relatar isso. Tá? Bom, passado essa fase, até aí os 8, 9 meses, bom, as crianças comuns começam a demonstrar atenção compartilhada. Elas, né, começam a formar atenção para uma determinada coisa. Já a criança TEA não demonstra atenção pelos mesmos interesse pelas mesmas coisas. Tá? Para ela começa a ficar num canto isolada. Tá? Começa a demonstrar referências sociais. Tá? Começam a fazer comunicações vocais simples, né? Começam a ter referências vocais, imitações vocais. Já a criança TEA, não. Tá? A questão da imitação até a idade de 1 ano, ela é muito, muito, muito importante. Tá? Por que é muito importante? Porque dentre os mamíferos, tá? Quem estudou testes psicológicos comigo, se lembra que eu falei o seguinte: no desenvolvimento humano, a imitação é uma fase do desenvolvimento muito importante. E exatamente por isso, a fase do desenvolvimento em que o ser humano começa a imitar o outro, ela é uma fase extremamente importante. Exatamente por isso, já volto. Você que foi meu aluno estudou um teste em que a gente avalia o quanto que a criança consegue imitar um desenho. Se lembra, aluninho? E a partir dessa imitação do desenho que a gente mede o desenvolvimento neurológico dela. Isso aqui é um teste neuropsicológico. Tá? Então, assim, algumas pessoas acham que o ato de imitar, sabe, das crianças é um ato sem muita importância. Não, não é. Não é. Não é mesmo. Tá? Ele tem profunda importância, sabe? Já foi feito um experimento, tá? Esse experimento é feito com neurônio motor. Se você colocar um sensor no cérebro da pessoa, tá? No cérebro de 2 pessoas, e uma mover o braço e a outra só estiver olhando, os neurônios de quem estiver olhando a pessoa movimentar o braço são os mesmos de quem está movimentando. Tá? O simples ato de eu movimentar os óculos aqui, ó, movimenta os mesmos neurônios de quem está olhando. Então, a imitação, tá, é um ato neuropsicológico extremamente importante no desenvolvimento humano. Tá? Então, quando a gente fala que no transtorno de espectro autista a criança não imita, eu estou falando
de uma informação extremamente importante, relevantíssima. Ok? Bom, passado de idade, o que as crianças comuns, normais, por favor, tá? Antes que venham aí os ideologizantes, quando eu falo normal, tá? É isso aqui, ó. Dentro do normal, tá? São as pessoas que estão nisso aqui, a maior parte. Então, quando a gente fala assim, a pessoa normal, a pessoa que está dentro da maior parte da população. Não vamos ideologizar, tá, as palavras, não. Assistir a live aí daqui a 6 meses, tá? Você que vai assistir a live aí daqui a 6 meses, vai falar, esse professor... Aqui, ó. É dentro da norma, ok? As pessoas normais, ou seja, que não estão nem nessa parte do desenvolvimento, nem nessa parte do desenvolvimento, tá? Então, elas apresentam essas características que estão descritas aqui no livro. Então, aqui, a partir de 1 ano, comunicação, elas podem ter maior incidência do faz de conta e também exibem um tipo de comunicação que ela é mais compartilhada. Você consegue identificar a partir de 1 ano, 1 ano e meio, que as crianças elas começam a compartilhar as informações que elas se comunicam. Já o TEA ele não consegue. Apesar dele estar iniciando a comunicação ali, ele não vai conseguir articular muito bem a comunicação dele. Por essas e outras, tá, é que o TEA, a principal dificuldade dele, de fato, são as questões sociais. Lidar com o ambiente social para o TEA é uma dificuldade muito grande. Tá? O que incomoda de fato a pessoa com transtorno autista? Tá? Os ruídos são muito inconvenientes para eles. Tá? Ruído alto para ele é muito inconveniente. Excesso de pessoas no ambiente incomoda bastante para ele. Sons altos, buzinas, cinema com som alto. Então, assim, para pessoas com espectro autista, existem situações que são muito incômodas. E, às vezes, são situações que não há como a gente controlar. Do tipo, recentemente me mandaram uma pergunta difícil de responder. Essa pergunta é uma pergunta realmente difícil de responder. Professor, você não acha que o metrô tinha que abolir a buzina quando a porta vai fechar? Né? Para quem não tem o hábito de pegar metrô, né? Quando a porta está fechando, tem uma buzina altíssima, bem, e a porta fecha, né? Algumas pessoas que têm autismo, né, entram em pânico cada vez que a porta do metrô fecha, porque, né, choram, gritam e tudo, porque realmente para eles aquilo ali é quase como se o mundo estivesse acabando, sabe? Você imagina a seguinte cena, para vocês terem ideia da proporção, tá? Cada vez que a porta do metrô está fechando, tem uma pessoa dando um tiro de metralhadora do teu lado. É isso que uma pessoa com autismo sente. Mas imagina outro seguinte problema.
Você é cego. Como você vai saber que a porta está fechando? E aí? O cego, ele está igualmente fora da norma. Ele não é uma das pessoas normais. E como uma das pessoas fora da norma, ele precisa de situações fora da norma para poder levar a vida dele. E assim, toda solução fora da norma, ela vai apresentar problemas. Tá? Tipo, sabe o que é um piso tátil? Piso tátil é aquele piso amarelinho que tem no metrô, também tem. Ele é todo, sabe, ele é todo rugoso, né? Ele é todo rugoso. Aquele piso tátil é para o cego saber que por ali é um caminho seguro para ele seguir. Ali já me fizeram a pergunta também. Você não acha que aquilo ali é cadeirante? É. Mas para o cego não é. Aquilo ali serve para o cego se guiar. Então, assim, toda solução para uma parcela da população que está fora da norma, né, ela apresenta um problema para uma outra população que está igualmente fora da norma. Sabe? É complicado. É complicado realmente. Se a gente for pensar em atender a todos realmente, eu compreendo totalmente que a gente tem que ter soluções, o máximo de soluções possíveis para atender o máximo de pessoas o possível. Mas cada solução vai ter o seu problema. Cada solução vai ter o seu problema. Como, por exemplo, as vagas compartilhadas para pessoas estacionarem. Tem gente que acha que aquilo ali, eu acho que isso é discriminação. Como é discriminação? Discriminação é não ter. Mas tem gente que acha que é. Bom, nesse ponto, as pessoas que acham que é discriminação ter condições especiais para pessoas especiais, eu só posso dizer o seguinte: ser idiota, infelizmente, não é crime, sabe? Ser idiota, infelizmente, não é crime, tá? Mas a gente tem que ter condições especiais para pessoas que têm necessidades especiais. Exatamente por isso a gente tem sessões de cinema, tá? Para as pessoas TEA, com som mais baixinho, com luzinha mais baixinha, com menos gente, tá? Essas sessões são marcadas em dias específicos, se eu não me engano chamam-se sessões azuis. São filmes especialmente escolhidos, onde os pais levam seus filhos, né? As crianças TEA têm a aceitação mais interessante nessas sessões. E os profissionais com especialização em TEA, eles, em geral, indicam que a pessoa que busque atender esse tipo de público seja uma pessoa que tenha uma formação mais holística, uma formação mais integral, sabe? Não adianta você ter uma excelente formação neuropsicológica se você não tiver uma excelente formação, sabe, de coração mesmo. Porque um dos grandes problemas
é essa limitação afetuosa que eles têm. E se você não for uma pessoa extremamente afetuosa para lidar com eles, você vai ter problema, tá? Porque realmente você tem que atingir a eles, ok? Bom, vamos encerrar essa parte da live aqui. Vamos começar uma outra parte, que é a parte que me atinge pessoalmente, que é o TDAH. Bom, TDAH é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou hiperatividade. Por que me atinge pessoalmente? Porque está aqui presente um transtornado desse negócio. Eu descobri há poucos anos que eu tenho esse transtorno, só que eu sufocava ele com nicotina, né? Nicotina é uma das substâncias que disfarça os efeitos do TDAH. Eu fui fumante durante alguns anos, e muitos, né? Quando estudava, para estudar eu fumava, então a gente acabava sufocando os efeitos do TDAH com nicotina. Quando eu resolvi deixar de fumar quando estudava, eu fui reparar que começava a ficar aéreo mesmo. E isso começou a fazer diferença no desempenho acadêmico. Tá? Mas o que é TDAH? Bom, TDAH não é uma lenda, ao contrário do que algumas pessoas dizem, né? Tem gente tem colegas que falam que TDAH não existe, TDAH é uma lenda. Tem colegas que falam isso, tá? Que TDAH simplesmente não existe, é uma lenda, tá? Não é uma lenda, existe, e tem pessoas que sofrem bastante com isso, tá? Recentemente, aí no Big Brother, tem um participante do Big Brother que, ao que parece estar sendo descrito pela imprensa, ele parece que tem um quadro de TDAH muito sério e que inclusive causou discórdia entre os outros participantes, porque ele esquecia coisas muito elementares, e isso causava muito aborrecimento, tá? Eu não assisto Big Brother, mas pelo que me relatavam, todos os sintomas que ele apresentava eram sintomas clássicos de Big Brother. Esquecer todo tipo de coisa, esquecer todo tipo de planejamento, esquecer todo tipo de regra. Isso é bem coisa de pessoa com TDAH. E assim, não adianta brigar com a pessoa, sabe? Não adianta. Não adianta porque ela vai ficar triste, vai se decepcionar e vai mudar. Não vai. A menos que ela faça tratamento, não vai mudar. Simples assim, tá? A menos que a pessoa com TDAH ela faça um tratamento sério, para modificar realmente a vida comportamental dela, não vai modificar mesmo, tá? O TDAH ele tem um componente que é neurológico e tem um componente que é comportamental. A grande dificuldade, a maior dificuldade, é saber qual dos componentes que está atuando mais. Essa dificuldade ela é especialmente crítica quando a gente está falando de nível, tá? Porque nós temos um problema que é o nosso tipo de cultura, tá? Anotem aí uma reportagem de cerca de uns 8 anos atrás, chamada Crianças Francesas Não Têm TDAH. Quem estudou licenciatura comigo estudou essa reportagem, tá? Crianças francesas não têm TDAH. Essa reportagem diz efetivamente que criança francesa não tem TDAH? Não é bem isso. O que ela diz é o seguinte:
Na França, o sistema francês de compreender o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade é muito diferente do sistema que é utilizado nas Américas, tá? Muito diferente por vários motivos. Em primeiro, pelo uso do DSM, que é esse sistema aqui. No caso, esse é o DSM-4. O 5, no caso, só tem o eletrônico. Tá? Na França não se usa o sistema DSM. Tá? Eles usam um sistema que leva em conta outros tipos de referência. Tá? E por causa desse outro sistema, não é tão... os sintomas acabam não levando a um diagnóstico tão tão fechado assim. E a outra questão é a seguinte: quem já assistiu filmes europeus já viu, por exemplo, festas de adultos na Europa, em filme. Por acaso você já viu num filme europeu festa de adulto com criança? Duvido. Mesmo em filmes americanos, você vê uma festa de adultos, você dificilmente vê uma criança numa festa de adultos. Aí eu pergunto para você: já viu uma festa no Brasil terminar em bailão funk cheia de criança? Ah, você já viu. Aqui, ambiente de adulto e de criança não tem diferenciação. E isso por si só já é um convite a ter TDAH. Porque as pessoas não criam regras. Não criando regras, você não cria planejamento. Simples assim. E uma coisa necessária para você não criar uma pessoa com TDAH é ensinar a ela que ela deve ter regra. Tá? Uma coisa necessária para a pessoa não ter TDAH é que ela tenha tolerância à frustração. Se você for psicanalista, comportamentalista, use o termo que você achar melhor. Tá? A pessoa ela tem que ter tolerância à frustração. Ela tem que saber se planejar, ela tem que saber resistir às tentações. Porque senão, meu amigo, ela não consegue se planejar, ela não consegue esperar a hora das coisas, ela não consegue. Nessa reportagem, Crianças Francesas Não Têm TDAH, lá demonstra o seguinte, que as crianças na França, elas sabem esperar a hora das coisas. Elas sabem esperar a hora de comer, elas sabem a hora de estudar, elas sabem a hora das coisas. Uma coisa que não vai acontecer absolutamente, coisa absolutamente normal no Brasil. Você não vai ver uma mãe francesa num supermercado abrindo um pacote de Cheetos para o filho parar de chorar. Muito provavelmente a mãe francesa vai falar: cala a boca, para de show. Eu não quero ver você chorando aqui. Que é o que toda mãe deveria fazer.
Entretanto, a coisa mais comum que você vê aqui é você ver uma mãe pega, abre um pacote de iogurte e soca na boca da criança. Depois dela chorar, chorar, chorar. O que o behaviorismo ensina pra gente? Que a criança venceu. Ela aprendeu que basta berrar bastante que ela ganha o iogurte. Se você é um psicólogo e não aprendeu isso, volta para o primeiro período, meu filho. Tá? Se você não aprendeu isso, volta para o primeiro período. Tá? A criança que berra no supermercado e a mãe dá um iogurte para ela calar a boca, ela ganhou. A criança ganhou. Na outra vez ela vai fazer igual, e na outra igual, e na outra igual, e na outra igual, e vai ser assim a vida inteira. E a mãe não vai entender que ela está fazendo errado. Aí quando ela tiver 10 anos e estiver fazendo igual com a professora, ela não vai entender, essa criança não vai entender por que ela não está ganhando. Ah, mas com minha mãe funciona. Não é para funcionar. Não é para funcionar. Tá? Não é para funcionar. E nós temos assim uma população, sabe, lamento informar, queridos, que foi criada assim. Observem, vão na rua, olhem. Olhem. Olhem, se não for verdade, eu não gravo a próxima live. Se não for verdade, eu não gravo a próxima live. Entrem no supermercado e olhem. Diga se não é assim. É exatamente assim. Depois os professores não sabem por que as crianças são assim. Crianças criadas reclamando por iogurte no supermercado e a mãe dá. Depois essas crianças berram na sala de aula e a professora não sabe por quê e chegam para você no seu consultório: ah, é TDAH, por favor. Tá? Então, muito do nosso TDAH que chega no nosso consultório, tá? E você que foi meu aluno, tá? Já volto de novo. Estudou lá, ó, comigo, ó, aqui, ó, testezinho de inteligência, fez a pesquisa de TDAH, aplicou também o desenvolvimento. Se lembra? Você se lembra? Pois é. Vocês se lembram que quase ninguém dava TDAH? Mas quase todos as pesquisas que a gente fazia, a gente achava uma diferença absurda no que o pai e a professora achavam do filho. Muita diferença. Porque simplesmente não existe TDAH. Tá? Dessa maneira que as pessoas pensam, não existe. Dessa maneira, não. O TDAH é um quadro, tá? É um transtorno que existe, verdadeiro, mas, tá? Ele precisa ser corretamente diagnosticado. Corretamente. Tá? Sendo corretamente diagnosticado, ele pode ser corretamente tratado. Aí sim. Bom, mas Jorge, o que é de fato então o TDAH? Vamos na literatura? Ah, sim. Jorge, qual foi o autor que você falou aí do autismo? Vamos lá, desculpa, tá, gente? Deixa eu falar aqui, ó.
Aspectos clínicos do transtorno autista, Carlos Gadia, Neura Rota, ok? Vamos agora falar do TDAH. Só porque eu estou na frente de vocês eu perdi a página. Vamos lá. O que é comum, né, na pessoa TDAH? É frequente não prestar atenção em detalhes, cometer erros por descuido, seja no trabalho, em outras atividades, seja trabalho escolar, tá? Erros com tarefas simples, por negligência, tá? Imprecisão de tarefas. É muito, muito comum mesmo. Assim, bobeiras, sabe? Bobeiras. Você chega para a pessoa e fala, cara, como é que você errou isso? Tá? Ô Luana, se você tiver aí, você fez uma pergunta aqui que agora que está aparecendo aqui. Não se desenvolve na fase do egocentrismo, a criança não passa por essa fase, deve ser do autismo, né? Não, ela não se desenvolve, tá? Ela passa pela fase, tá? Mas ela não desenvolve corretamente, ok? E você deve ter isso também. Sim, Luana, você deve ter TDAH sim, mas é por falta de vergonha na cara mesmo. A Luana é minha amiga, ela foi estudante de psicologia também. Toma vergonha e volta a estudar, Luana. Hein? Volta. E faz umas coxinhas para mim, por favor. A Luana, ela atualmente é a melhor cozinheira de Nova Iguaçu. Faz as coxinhas para mim, eu vou aí buscar depois. TDAH também é frequente, tem dificuldade para manter a atenção em tarefas, seja elas durante aulas ou leituras, tá? Terror de uma pessoa com TDAH: manter foco durante uma leitura longa. Sabe, muito crítico mesmo, muito crítico. Você manter o foco durante uma leitura se você tem TDAH. Tá? É aquela história, você começa a ler o primeiro parágrafo, aí você termina e você não lembra mais, aí você volta, e você volta, e você volta. E às vezes você lê 5 vezes e ainda não compreendeu direito. Sabe? É muito comum isso, muito comum mesmo. Não escuta quando alguém lhe dirige a palavra, e as pessoas percebem isso e você não se dá conta. Não se dá conta mesmo. As pessoas brigam com você, não, mas eu não sei o que. E as pessoas frequentemente brigam contigo por causa disso. Tá? Dificuldade para organizar tarefas e atividades. Se você é sócio de uma pessoa com TDAH, se prepare para ter aborrecimento. Tá? Se você é sócio de uma pessoa com TDAH, contra outra pessoa diferente. Você vai ter que delegar alguma coisa para se aborrecer por você. Você vai ter muito, muito, muito aborrecimento. Tá? Porque a dificuldade da pessoa se planejar é extrema, extrema mesmo. Tá? Ela tem dificuldade de se planejar, ela tem dificuldade para cumprir hora, ela tem dificuldade para muitas coisas mesmo. Não é por má vontade, não é por sacanagem, não é, sabe, por canalice, é o quadro mesmo. É uma pessoa que pode ser a melhor pessoa do mundo. Entretanto, não adianta.
tá? Não adianta, ela tem essa dificuldade. Reluta em se envolver em tarefas que exijam esforço prolongado, tá? Quer ver uma pessoa resistir? Tenta marcar uma atividade de longo prazo com TDAH. Ele vai começar a botar muita dificuldade. Estudar para concurso público, fazer tarefas de longo prazo, tudo isso para ele muito complicado. Muito complicado mesmo. Perder coisas necessárias para suas tarefas diárias. Outra coisa muito comum. Está sempre perdendo as coisas. Chave do carro, chave de casa, chave de tudo. Muito comum. Distração com estímulos externos. Tá? Muito comum, especialmente os adolescentes. Tá? Se distrai com qualquer coisa. Distração com atividades cotidianas. Isso aí já foi falado, né? Quando a pessoa tem as características da hiperatividade, aí tem ainda essas aqui. Remexer mão e pés e não parar na cadeira, tá? Se a pessoa senta na mesma cadeira sempre, você pode ver que a cadeira é bamba. Se a pessoa ela senta na mesma cadeira sempre, você pode ir lá na cadeira e ver que a cadeira dela é bamba, é mole. Porque a cadeira, ela de tanta pessoa se mexer tanto, a cadeira não dura muito tempo. Frequentemente levanta da cadeira em situações que se espera que permaneça sentado. Muito comum em criança de escola primária. Tá? Muito comum. Aquelas crianças que não param quietas. Tá? Não param mesmo. Não vai adiantar ficar gritando com a criança. Quanto mais você gritar com a criança, tá? Mais ela vai ficar agitada e mais ela vai se mexer e querer se levantar. Subir em cadeira, subir em mesa é outra coisa comum. Curiosamente, o subir em mesa é mais comum nas meninas. Não sei porquê, mas isso é o que me relatam, sabe? Os professores que mandam para mim me relatam mais isso. O subir em mesa, subir na mesa, o correr é mais comum dos meninos e o subir na mesa é mais comum das meninas. Deve ter alguma explicação técnica, mas até hoje eu não achei, não. Se alguém souber, me explica aí, por favor. Fala demais, alguns falam pelos cotovelos e alguns falam sozinhos. Tá? Alguns falam sozinhos. Inclusive, o falar sozinho, tá? Eles balbuciam sozinhos e tudo, é a razão de serem levados ao consultório. Alguns ficam cantando, balbuciando e tudo, não sei o quê, e os pais levam porque eles estão falando sozinhos. Tá? Frequentemente deixam escapar respostas antes de perguntas serem concluídas. Comuns naqueles TDAHs mais inteligentes. Tá? Esses são os que dão mais ódio nos professores. Tá? Porque eles realmente têm uma inteligência um pouco acima da média e eles ficam extremamente entediados na sala de aula. E como eles ficam entediados, eles ficam respondendo antes do professor terminar. E acaba que eles acham que o professor é idiota, tá? O professor é burro, né? E acham que estão ali perdendo tempo. É muito comum o aluno achar isso, né? Que o professor está fazendo ele perder tempo. E a gente que é professor tem que seguir o ritmo da turma.
né? É muito comum o aluno achar isso, o professor não sabe de nada, estou aqui perdendo meu tempo, não sei o quê. E a gente tem que seguir o ritmo da turma, ou o ritmo da matéria. Então, muitas vezes ele fica entediado e quer que a gente siga o ritmo dele. Acaba que ele cria um desconforto geral na sala de aula e ele acaba sendo levado ao psicólogo porque está criando problemas em sala de aula. Sintomas de hiperatividade e impulsividade são sempre presentes antes dos 10 ou 12 anos de idade. Tá? Então, gente, assim, todos esses sintomas, tá, eles são sempre precoces. Tá? Na idade escolar, o grande problema deles é quando você não sabe identificar se eles são realmente um transtorno legítimo ou se eles são parte de um comportamento que foi reforçado culturalmente. Tá? Quando ele foi um comportamento reforçado culturalmente, tá, é, de certa forma, fácil de identificar, porém, muitas vezes difícil de contornar. Porque você tem um mundo aí reforçando isso 24 horas por dia e você só tem 50 minutos por semana para tratar dele. E às vezes você tem aquela velha máxima de mas todo mundo faz assim. Que as pessoas não acham nem um pouco correto se comportar assim. Especialmente num mundo onde a gente vive uma cultura onde as pessoas acham que a educação é isso aqui, ó. Eu paguei a mensalidade, então vou pegar a educação aqui, ó. Como se fosse produto numa prateleira, tá? Então as pessoas acham que você não tem que ter um esforço pessoal para se educar, é só pegar da prateleira. Então a gente lida com isso na educação. É complicado. Tá? Isso leva cada vez mais pessoas ao consultório reclamando, tá? Reclamando bastante. Tá? E muitas vezes sem uma solução, sabe, que a gente possa dizer que seja adequada. Tá? O nível de medicalização do TDAH está altíssimo, muita gente tomando Ritalina, tá? Muitas vezes sem necessidade alguma, tá? Porque não é um quadro legítimo de TDAH. Você não tem um quadro legítimo de TDAH, a pessoa não tem TDAH de verdade. Tá? Você tem só a pessoa com questões executivas, ela não sabe se planejar, ela não gosta de se planejar, ela foi criada nesse ambiente sem regras, sem disciplina nenhuma. Então, na verdade, ela deveria fazer um tratamento terapêutico que visasse ela se planejar e tudo. Tá? Então, muito do TDAH que nós temos aí, ele é para ser visto de forma terapêutica. Ok? Então, bom, gente, essa foi nossa live de hoje. Como eu falo, foi uma pincelada para a gente conversar um pouquinho. Na próxima semana nós teremos quinta, 19 horas, a partir das 19 horas, tá? É a nossa próxima live. Quem tiver perguntas, deixa aqui o preço da pergunta. Compartilhar com 3 pessoas, tá? Oi, José, como é que tá? Sim, eu preciso para ver de perto aqui, ó.
Até meio metro eu não enxergo direito não, cara. Quinta-feira, a partir das 19 horas, eu já começo a fazer as chamadas para o pessoal ir chamando os amigos e tudo. Se você tiver pergunta, compartilha com 3 pessoas, eu respondo as perguntas, ok? E eu vou botar o link aqui da live no YouTube, no Instagram e no WhatsApp, ok? Um beijo para todos, um abraço, professor George. Tchau, tchau.